Mas Anderson, esse negócio de reserva de emergência é chato. Eu quero comprar ações, fundos imobiliários, eu quero receber dividendos. Não quero ficar guardando dinheiro onde ele não rende bem. E eu entendo, eu sei exatamente o que você está sentindo. Só que essa pergunta é a mesma que já custou muito caro para pessoas que tinham uma carteira bacana de fundos imobiliários, de ações, de ETFs, porém estavam a um passo de uma demissão, de um carro quebrado, de um problema familiar que levou essa carteira de investimentos à ruína. E hoje eu vou te mostrar por que a reserva de emergência não é dinheiro parado, mas sim o investimento mais importante que você precisa fazer na sua jornada de investimento. Se você caiu aqui agora, eu sou Anderson Costa, criador deste canal Pensar, Decidir, Investir. Sou investidor, piloto de avião e por muito tempo eu recebi meu salário sem fazer nenhum tipo de organização financeira e investimentos que me conduzissem à liberdade financeira. E hoje eu trago aqui o que eu queria ter aprendido lá atrás sobre investimentos financeiros, os meus erros, os meus acertos, para que eu possa compartilhar essa jornada com você. Hoje eu dedico uma boa parte do meu tempo estudando investimentos financeiros para que eu possa aprender mais e trazer mais conteúdos como este aqui para o canal para seguirmos na nossa jornada de investimentos. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, considere se inscrever no canal, ative o sino para os próximos vídeos que com certeza somarão muito na sua caminhada de investimentos. E nesse vídeo eu vou te mostrar de fato o que é reserva de emergência, a sua importância e por que ela não é a mesma coisa que reserva de oportunidade. Vou te mostrar ainda os melhores lugares para você aplicar o seu dinheiro da reserva de emergência e no final uma dica um pouco mais sofisticada que pouca gente usa para fazer a sua reserva de emergência render um pouco mais sem perder a segurança. Eu lembro muito bem quando comecei a minha jornada de investimentos, estudei sobre ações, fundos imobiliários. Eu lembro muito bem de ter me deparado com as palavras reserva de emergência, a sua importância, li livros do Ser Base. Porém, como eu estava no início do meu investimento, ainda conhecendo a realidade de um investidor, abri mão de seguir o caminho de montar inicialmente uma reserva de emergência e fui direto buscar dividendos, investir naquilo que era mais gostoso de fazer, investir em ações, estudar as empresas, estudar um fundo imobiliário. Foi esse o caminho que eu segui. Porém, eu estava a um acidente de carro e perder toda essa carteira que eu estava começando a aportar. E de fato, acabei me envolvendo no acidente e tive que sacar esse dinheiro da carteira de investimentos para cobrir meus gastos para consertar o carro. Afinal de contas, eu não podia ficar sem carro porque eu tinha que ir para o trabalho. E eu aprendi essa dura lição que eu precisava ter um dinheiro guardado de reserva com liquidez e segurança para usar nesses momentos de infortúnios que poderiam acontecer de forma inesperada. Foi aí que eu aprendi a importância de eu montar uma reserva de emergência para não ter que abrir mão da minha carteira de investimentos. E eu já vi amigo que tinha uma carteira com várias ações, fundos imobiliários, ETFs, e que na hora de um aperto teve que vender tudo no pior momento possível do mercado, porque ele não tinha nenhum dinheiro guardado com liquidez, estava tudo aportado na sua carteira de investimento. E esse comportamento não era falta de conhecimento sobre investimento, era falta de organização financeira. E antes de falarmos sobre onde que nós devemos guardar a nossa reserva de emergência, vamos entender um pouquinho mais o que é de fato a reserva de emergência. Reserva de emergência é um dinheiro que cobre as suas despesas essenciais por um período determinado de tempo. A principal função dela é segurança e liquidez, e não foco exclusivo em retorno. Muita gente calcula a reserva de emergência em cima do salário, e isso está errado. A reserva não é sobre o seu salário, mas sim sobre o seu custo de vida. Moradia, contas básicas, alimentação, saúde, transporte. Fica de fora desse conjunto gastos supérfluos. Lazer, entretenimento, streaming, jantar fora, iFood, comprinhas na Shopee. Se o seu salário é de R$ 8.000, mas seu custo essencial de vida é 4.000, sua reserva é calculada em cima dos 4.000 e não dos 8.000. E isso facilita muito você entender o quanto você precisará guardar para cobrir o seu custo de vida. E não existe número mágico, existe uma faixa entre 3 a 6 meses. Para quem tem uma renda mais estável, quem é servidor público, concursado, sabe que não vai ser demitido no próximo mês, o que se recomenda é uma faixa de 3 a 6 meses de valor guardado para a sua reserva de emergência. Agora a pessoa que é CLT, empresário, dono do seu próprio negócio, que a sua renda é mais variável, os melhores autores indicam que essa reserva de emergência tem que variar entre 6 meses a 12 meses. E lembrando, esse valor é sobre o seu custo de vida e não sobre o seu salário. E falando sobre emergência, como eu disse para vocês, eu sou piloto de avião e na aviação é costumeiro falar que existem dois tipos de pilotos. Os que já passaram por algum tipo de emergência, que tiveram que se valer das suas habilidades para superar aquela dificuldade, e existem os pilotos que ainda vão passar pelas dificuldades e terão que superá-las. E na nossa vida de investimento não é diferente. Existem dois tipos de pessoas: as que já passaram por algum tipo de imprevisto
imprevisto e que tiveram que usar algum recurso financeiro para superar essa dificuldade, e existem as pessoas que ainda vão passar por algum tipo de dificuldade e vão precisar de um recurso financeiro para conseguir superar aquele imprevisto. E com certeza, aquelas que já estiverem mais preparadas, com um recurso já separado como reserva de emergência, vai superar essa fase com mais facilidade. Anderson, entendi, eu preciso e vou montar a minha reserva de emergência, mas se aparecer alguma oportunidade boa no mercado, eu vou usar esse dinheiro da reserva para aproveitar essa promoção no mercado financeiro. Esse pensamento é certo? Infelizmente não. E eu sei muito bem o que você está pensando e está sentindo, porque eu também já pensei por muito tempo assim e já agi assim também. Mas precisamos entender o seguinte ponto: reserva de emergência é diferente de reserva de oportunidade. Mas as pessoas confundem direto. A reserva de oportunidade, ela serve como uma munição para quando o mercado dá algum tipo de desconto e não para te socorrer em uma emergência. E o melhor cenário para ela começar a existir é quando você já tiver a sua reserva de emergência devidamente montada. Vamos olhar agora esse quadro comparativo e entender melhor o que é reserva de emergência e o que é reserva de oportunidade. Olhando aí para a tela, você vai ver um quadro comparativo então entre reserva de emergência e reserva de oportunidade. Nós temos aí em azul a reserva de emergência e em verde a reserva de oportunidade. Vamos lá, para que serve então a reserva de emergência? Ela serve para cobrir imprevistos e perda de renda. Já por sua vez, a reserva de oportunidade, ela serve para a gente aproveitar quedas no mercado e ativos que acabaram ficando baratos em razão dessa queda. Quando usar a reserva de emergência, a gente usa quando acontecer algum imprevisto real. Saúde, desemprego, conserto de algum bem que precisa de urgência para ser consertado. E a reserva de oportunidade, a gente usa ela como uma decisão estratégica de investimento. Onde fica então a reserva de emergência? De preferência, investimentos de liquidez diária e uma boa segurança. Já a reserva de oportunidade, ela pode ter um pouco mais de risco e talvez não precise de uma liquidez imediata. E se sobrar recurso da reserva no final do mês? A reserva de emergência não sobra recurso. Ela é uma meta, um valor estabelecido e ele precisa ser cumprido. Já a reserva de oportunidade, ela pode ir crescendo com novos aportes ao longo do tempo. E o erro clássico na reserva de emergência é usar ela para coisas que não são de emergência. Uma compra na Shopee, um iFood, um passeio, uma aquisição de algum bem. Você acabar se valendo dessa reserva para coisas que não são de fato emergência. E um erro na reserva de oportunidade é querer usar ela para cobrir as suas despesas mensais. E entenda bem, se você usa a sua reserva de emergência para aproveitar descontos numa queda da bolsa, você não tem uma reserva de emergência. Você tem uma reserva de oportunidade misturada com reserva de emergência. E se essa diferença sobre reserva de emergência e reserva de oportunidade te fez pensar melhor sobre seus investimentos, considere deixar o seu like. Isso ajuda este vídeo do canal a alcançar mais pessoas que precisam saber também dessa informação. E aproveite e comente aqui embaixo se você acha importante ter uma reserva de emergência separada de reserva de oportunidade ou se as duas podem conviver juntas sem nenhum problema. Ray Dalio, fundador do maior hedge fund do mundo, defende que o primeiro passo é você calcular quantas semanas você conseguiria sobreviver financeiramente se perdesse a sua renda hoje e, a partir disso, começar a dimensionar a sua reserva. Ele reforça também que essa reserva ela não tem que ficar em dinheiro 100% puro, o famoso dinheiro embaixo do colchão. Precisa estar em um veículo líquido e seguro. E com os ensinamentos do Warren Buffett, a gente também consegue entender que ele sempre teve um caixa elevado. E esse hábito que ele carrega vem de família. O avô dele, Ernest Buffett, escreveu uma carta décadas atrás contando que sempre manteve uma reserva à parte dos negócios de família, disponível a qualquer momento, e que isso o salvou em mais de uma ocasião. E Warren Buffett carrega esse princípio para dentro da Berkshire Hathaway até hoje, mantendo centenas de bilhões em caixa, mesmo sendo o maior investidor de ações do mundo. Ele costuma comparar esse caixa ao oxigênio. Você não pensa nele quando ele está disponível, mas é a única coisa que pensa quando ele falta. Já aqui no Brasil, Gustavo Cerbasi trata a reserva como patrimônio mínimo de segurança e defende que ela deve ser priorizada acima de qualquer outro objetivo financeiro, inclusive vendendo bens ou trocando de carro, se necessário, até que essa reserva seja formada. Para ele, a qualidade central da reserva é a liquidez. Por isso, ativos mais arrojados como FIIs, câmbio ou ações não têm lugar nela. E a Natália Arcuri, uma das maiores influenciadoras de educação financeira, trata a reserva de emergência como o primeiro investimento que qualquer pessoa deve fazer, antes de pensar em qualquer ativo de risco. Repare, são 4 pessoas de contextos completamente diferentes. Um bilionário americano, dono da maior gestora de investimentos do mundo, o fundador do maior hedge fund do planeta, um economista brasileiro e uma das maiores influenciadoras de educação financeira do país. E todos concordam no mesmo ponto. Reserva de emergência não é sobre rentabilidade, é sobre sobrevivência financeira e não ter que se desfazer dos seus investimentos em um cenário não tão favorável. Agora, antes de eu te mostrar onde alocar a sua reserva de emergência, preciso te explicar o conceito clássico do mundo dos investimentos, o triângulo mágico, esse que você está vendo agora aí na tela.
segurança, liquidez e rentabilidade. E a regra desse triângulo é simples. Você nunca vai achar um investimento que entregue os três ao mesmo tempo. Sempre vai faltar um pouco em alguma ponta. E é preciso que você entenda e aceite que ao alocar o seu recurso para a reserva de emergência, a ponta que mais deve faltar é a da rentabilidade. Você deve priorizar segurança e liquidez. Repare que a segurança é a base, ela que sustenta os outros dois lados. E é exatamente isso que a gente busca numa reserva de emergência. Segurança em primeiro lugar e liquidez no segundo momento. A rentabilidade acaba ficando um pouco de lado. Não é isso que estaremos priorizando aqui. E tudo bem, a função da reserva é nos ajudar num momento complicado de imprevisto. Vamos ver agora como cada opção que vou te mostrar se encaixa nesse triângulo. Vou te mostrar agora um dos principais locais que eu acho interessante de alocar a sua reserva de emergência, principalmente no quesito facilidade, que são as famosas caixinhas dos bancos que nós já utilizamos em nosso dia a dia. Lembre que sempre estaremos pautando principalmente pela segurança e pela liquidez. Vamos olhar então a nossa tela e ver essa tabela que eu criei com muito carinho para você, onde nós vamos ver as principais caixinhas dos bancos que rendem 100% do CDI. Lembrando que essas caixinhas, esses cofres, eles nada mais são do que CDBs desses bancos que nós iremos ver logo à frente. E o que seria então o investimento em CDB? CDB significa Certificado de Depósito Bancário, que nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro para os bancos, para essas instituições. E funciona assim: você deposita um valor no banco, o banco usa esse seu dinheiro emprestado para fazer outras operações, quer seja emprestando para outras pessoas ou fazendo outros tipos de investimento, e em troca ele te devolve o valor com juros, que geralmente está atrelado ao CDI. E como que funciona então o rendimento 100% do CDI? Atualmente a nossa Selic está em 14,25% ao ano. O seu rendimento atrelado a 100% do CDI renderia 14,15%, ou seja, Selic menos 0,1%, para que fique mais fácil para você entender assim os seus investimentos futuros. Olhando aqui a nossa tabela de reserva de emergências investidas em caixinhas e CDBs, nós temos então o Nubank, ele tem o seu produto, as famosas caixinhas, que rendem 100% do CDI, que te dá um retorno ao ano então de 14,15%. O valor mínimo a ser investido R$1, liquidez dele é diária, D mais 0 é liquidez diária, esse D quer dizer o dia que você solicita o resgate desse seu rendimento. Cobertura do FGC, ele possui a cobertura do FGC, lembrando que é de R$250 mil por CPF na instituição. Como que funciona então os impostos que incidem sobre esse tipo de investimento? Temos o IOF, que funciona na verdade como uma forma de desestimular pessoas que querem fazer uma alta rotatividade ou rotatividade curta, né, de investimentos. Por exemplo, se você investir no dia 1º de um determinado mês, se você fazer o saque nos primeiros 3 dias, esse IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras, ele vai te cobrar uma taxa de 96% sobre o rendimento. Ao passo que, passado 30 dias, você não será cobrado mais o IOF, apenas o imposto de renda. E esse imposto de renda, ele é regressivo, como podemos ver aqui na tabela, 22,5%, ele começa nesse valor nos primeiros 2 anos e depois ele passa para 15%. Por isso, então, é chamado de imposto regressivo. E nós temos uma informação a mais aqui, que nessas caixinhas do Nubank, nós temos as famosas caixinhas turbo, né? Só que elas têm umas regras, umas pegadinhas específicas, né? Que, por exemplo, você tem que ter um aporte mínimo aí de R$900, movimentação de R$900 por mês, né, na sua conta. Você tem um teto limite de valor que você pode alocar, que vai render esses 115%, 120%, dependendo de que tipo de conta você tem no Nubank. Então tem essas variações, certo? Em seguida, nós temos o Banco Inter, né, que ele possui CDB com liquidez diária, rendendo 100% do CDI, que dá os mesmos 14,15% do Nubank. O valor mínimo de aporte é R$1. A sua liquidez também é diária, é coberto pelo FGC, no mesmo pré-requisito aí do Nubank. Os impostos e as taxas também funcionam da mesma forma. Você tem a tabela regressiva de imposto e você tem o IOF cobrado aí nos primeiros 30 dias, e o rendimento 100% do CDI já é a tabela cheia, ou seja, não possui uma regra específica para você ter esse retorno de 100% do CDI. O Itaú, nós também temos o CDB-EDI em CDBs com liquidez diária, que também rendem os mesmos 100% do CDI, 14,15% ao ano, investimento mínimo também de R$1. A liquidez dele também é D mais 0, ou seja, liquidez diária, também coberto pelo FGC. Os impostos e taxas também é da mesma forma que já comentado, e ele também não tem nenhum tipo de regra específica para você conseguir o rendimento ali de 100% do CDI. Eu volto a falar, o Nubank, que nós citamos mais acima, ele só tem regra para investimentos que vão render mais do que 100% do CDI, que é aquelas famosas caixinhas turbo. Em seguida, nós temos o C6 Bank, que também possui o CDB da sua instituição, porém, ele já rende o quê? 101,5%, já é 1,5% a mais dos bancos que nós vimos até o momento. Ou seja, ele vai te dar um retorno de 14,36% ao
ao ano. É R$ 20 que você precisa de mínimo para investir nesse tipo de CDB. Com relação à liquidez, o C6 ele tem uma regra mais específica, ele tem uma janela entre a solicitação do saque de 7h30 da manhã às 19 horas. Passada essas 19 horas, esse valor ele vai cair no próximo dia útil, ou seja, se você pedir o seu dinheiro numa segunda-feira às 20 horas da noite, você só vai receber o seu dinheiro no dia seguinte. A tabela de impostos e taxas também cobradas sobre esse rendimento é igual às que nós comentamos até agora. Nós temos o IOF e a tabela regressiva começando com 22,5%, e o C6 ele também possui uma caixinha que dá um rendimento um pouco a mais, de 104%, porém ele já possui uma regra mais travada de liquidez. Você precisará deixar esse dinheiro travado por um período para realmente render esse 104%. O próximo banco que nós temos é o Sofisa. Ele também possui o seu produto de CDB com liquidez diária, porém ele rende um pouco mais que os outros bancos. Ele rende atualmente 105% do CDI, o que dá em retorno real de 14,86% de retorno ao ano. O valor mínimo de investimento é de R$1 com liquidez diária. Ele também tem a cobertura do FGC. A tabela dele de cobrança de imposto e de taxas é a mesma que os bancos anteriores, IOF e tabela regressiva, do imposto. E como nós falamos, o 105% do CDI já é a taxa com liquidez diária, sem teto nem exigência extra. Ou seja, não possui nenhum tipo de pegadinha para você ter esse retorno de 105%. Então esses são os locais que nós podemos deixar a nossa reserva de emergência, que eu avalio que possui mais facilidade para você fazer as movimentações e alocação do seu capital. Se você possui o Nubank, por exemplo, rapidamente você consegue entrar nas caixinhas em guardar dinheiro e você vai alocar esse seu recurso lá, criando a caixinha reserva de emergência, e vai passar a fazer então seus investimentos ali até atingir o montante que você já precificou que é necessário para a sua reserva. Lembrando que essas informações que eu trouxe sobre essas caixinhas, sobre esses CDBs dessas instituições, eles podem variar do momento que eu fiz a pesquisa e o momento que você está vendo esse vídeo, então é bom você se inteirar de fato quais são os rendimentos, as taxas, a regra de liquidez, a regra de segurança que está vigente para os CDBs dessas instituições antes de você realizar o seu aporte propriamente. Outro tipo de investimento que nós podemos alocar a nossa reserva de emergência, que eu considero aqui talvez um dos mais seguros propriamente, é o Tesouro Selic, que é o famoso Tesouro Direto, com um adicional a mais que nós iremos falar agora. Olhando na tela, nós podemos ver então que o Tesouro Selic ele tem um rendimento de 14,29% ao ano. Nós temos que o valor mínimo a ser alocado nele está aproximadamente em R$30. Quanto à liquidez, o Tesouro Selic ele tem uma regra específica. Se você solicitar o seu saque até as 13 horas, ele é liquidez diária, ou seja, você solicitou o seu resgate até as 13 horas, você vai receber o dinheiro no mesmo dia. Passado das 13 horas, o seu resgate funciona com liquidez D+1, ou seja, se você solicitou o seu resgate às 14 horas, você vai receber o seu resgate no dia útil seguinte. Se for uma segunda-feira, você recebe na terça-feira. Se for numa sexta-feira, você vai receber apenas na segunda-feira. Bom você estar atento. Quanto à garantia, nós temos o ativo com maior segurança existente no Brasil, é a segurança do Tesouro Nacional. Você só não irá receber o seu dinheiro se o Brasil quebrar por completo. E eu sei, por mais que a gente tenha medo e por vezes até acredite que isso pode acontecer, hoje esse tipo de investimento é considerado o investimento mais seguro do país. Um detalhe importante que é bom ficarmos atentos, que ele tem imposto de renda regressivo também de 22,5% e também cobranças de IOF nos primeiros 30 dias, ele também possui uma taxa de 0,20% ao ano para investimentos acima de R$10.000 alocados. Ou seja, se você tem mais de R$10.000 alocados nesse tipo de investimento, você também terá essa cobrança de 0,20% ao ano sobre os seus rendimentos. E uma novidade agora criada pelo Tesouro Direto é o Tesouro Reserva. Foi criado em maio então de 2026. Quanto que ele rende ao ano? 14,25% ao ano. O investimento mínimo é de R$1, ou seja, ele parece muito com essas caixinhas desses bancos digitais e ele de fato veio para competir com essas caixinhas desse banco. O fator interessante é que ele possui realmente liquidez diária de 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, você pode no domingo solicitar o resgate que você imediatamente receberá esse resgate na sua conta. Também possui a garantia do Tesouro Nacional, não é o FGC, é o Tesouro Nacional que faz a cobertura desse seu investimento. Também possui essa taxa de 0,20% ao ano, porém ela é isenta para investimentos abaixo de R$10.000, acima de R$10.000 será cobrada essa taxa e também será cobrado tanto o IOF, caso você solicite o resgate com menos de 30 dias, e também se dirá esse imposto de renda de 22,5% a 15% de imposto de renda sobre os rendimentos. Porém, como nem tudo são flores ainda, esse tipo de investimento do Tesouro Reserva, ele só está ativo no Banco do Brasil. Somente então clientes, correntistas do Banco do Brasil que têm acesso a esse tipo de investimento chamado então de Tesouro Reserva. E como eu prometi, para você que é um pouco mais arrojado
procurando e quer um investimento mais sofisticado para a sua reserva de emergência, nós temos também a possibilidade de aplicar, né, os nossos recursos em ETFs. E o que são os ETFs propriamente? Os ETFs nada mais são do que uma cesta de ativos em determinado produto. Como nós estamos tratando aqui de reserva de emergência, nós vamos falar de ETFs que tratam especificamente de investimentos em renda fixa, principalmente daquelas atreladas nos investimentos do Tesouro Direto, que são os Tesouros Selics e Tesouro IPCA. Se você quer praticidade, zero esforço, as caixinhas, os cofres, investimentos em CDB nos bancos, eles já resolvem muito bem a sua alocação para a reserva de emergência. Mas se você quer um investimento mais sofisticado, entende um pouco mais de investimento, buscando eficiência tributária de verdade, ETFs de renda fixa é hoje uma das formas mais inteligentes de manter a sua reserva, porque você paga menos imposto do que o CDB de um banco e menos imposto e taxa que o investimento no Tesouro Selic ou Tesouro Reserva, e sem abrir mão da segurança. Porém, como nós falamos, o triângulo, quando você caminha para um lado, ele descobre o outro, como se fosse um cobertor curto. Nós iremos buscar um pouco mais de rentabilidade, buscando uma eficiência melhor tributária, porém o cobertor vai ficar curto para o lado da liquidez, ou seja, nós teremos a questão específica dos ETFs, que a liquidez do ETF é D+1. Vamos agora na tela analisar as informações sobre os ETFs que eu separei para a gente conversar aqui nesse vídeo. Nós temos então o ativo GPCA11, tem como gestora a gestora Grão, que é do grupo do Primo Rico, né, que é o Thiago Migro, Bruno Perini. Vocês devem conhecer essas pessoas que são fortes influenciadores nacionais sobre educação financeira. Temos que o GPCA11 replica o Tesouro IPCA+, curto, né, de até 2 anos. O rendimento dele é IPCA mais a taxa real. O valor mínimo de cota a ser aplicado é de R$ 25,00. A liquidez dele na bolsa é D+1. Né? A taxa de administração dele é uma das menores do mercado, que é de 0,10% ao ano. O imposto de renda dele, diferente dos outros investimentos que nós vimos, que era uma tabela regressiva, começando com 22,5%, esses ETFs são de 15% ao ano sobre o rendimento. E também não tem cobrança de IOF, ou seja, se você investiu numa segunda-feira e resolveu sacar, precisou desse dinheiro na quarta-feira, você não vai ter nenhum tipo, né, de cobrança de IOF, né, sobre o que ele rendeu. Terá apenas a cobrança do imposto de renda, que é 15% e não 22,5%. Certo? A garantia dele, como nós estamos falando de investimentos que estão aplicados em renda fixa do Tesouro Nacional, a garantia deles também acaba sendo o próprio Tesouro Nacional nesse tipo de ativo. De observação, é interessante nós falarmos que também que é um ativo recente, criado aí pelo pessoal do Grupo Primo, e é interessante você ficar atento sobre esse investimento. O próximo ativo que nós temos aqui é o LFTB11. A gestora é a Investo, que é uma gestora com certa relevância nacional, porque ela possui diversos tipos de ativos de ETF em sua prateleira de investimento, replicam diversos índices nacionais e internacionais. Esse LFTB11, ele replica o Tesouro Selic e tem uma fatia também em IPCA+. Seu rendimento de referência, ele é acima do CDI e da Selic. A sua cota está avaliada em aproximadamente R$ 125,00. A sua liquidez, como todo ETF, é D+1. A taxa dele é de 0,19% de administração. Os impostos também é apenas o 15% de imposto de renda sobre o rendimento. Possui a garantia do Tesouro Nacional. E o próximo ativo que nós temos aqui é o Alpo11, que a gestora que está à frente aí é a BTG. Porém, ele é um ativo aí do Raul, do canal Investidor Sardinha. Para você que gosta de consumir bastante conteúdo sobre investimento, provavelmente você deve conhecer o Raul também. A sua rentabilidade de referência é próximo à Selic e ao CDI. A sua cota atualmente está em R$ 108,00. Possui a liquidez também de D+1. A sua taxa de administração é de 0,19%, uma taxa baixa também. Os impostos que incidem sobre os seus rendimentos é apenas 15% de imposto de renda. A garantia também é o Tesouro Nacional, porque como nós falamos, ele também replica uma cesta de ativos de Tesouro Selic e IPCA+. E uma observação interessante a ser falada é que ele possui a mesma lógica de investimento do ETF LFTB11 e a gestora dele é o próprio Banco BTG. Ciente então de todas essas informações, a estratégia que eu sigo para os meus investimentos em reserva de emergência atualmente é deixar um pouco da minha reserva na caixinha do Nubank para eu ter esse saque também aos finais de semana, quando eu precisar, e a outra parte eu deixo nos ETFs buscando essa eficiência tributária e buscando, consequentemente, um melhor rendimento para a minha reserva de emergência. Essa é a estratégia que eu sigo para a minha realidade, que eu me identifico. Aproveitando, comente aqui abaixo que tipo de estratégia você se identifica para alocar a sua reserva de emergência. Qual banco que você utiliza hoje para fazer a sua reserva de emergência? Então, meu
amigo investidor, antes de comprar a próxima ação, próximo fundo imobiliário ou até mesmo o Bitcoin, pare e pergunte a si mesmo: eu tenho a minha reserva de emergência montada 3 a 6 meses das minhas despesas vitais? Porque a realidade é que sem ela você não é um investidor completo. Você é alguém correndo risco sem uma rede de proteção. E entre reserva de emergência e reserva de oportunidade, opte sempre pela sua segurança. Comente aqui abaixo quantos meses de reserva você já tem hoje e qual que é o seu objetivo final para a sua reserva de emergência. Farei questão de ler e responder ao seu comentário. E que Deus abençoe grandemente a sua vida e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!